Fala galera, aqui é o Rodolfo Miró do triboaudiovisual.com. Seja muito bem-vindo a esse tutorial de Blending Modes, né, os modos de mesclagem do Photoshop. Esse assunto que a gente vai ver hoje é fundamental que você entenda para que você possa evoluir no programa, para que você possa avançar em aprender coisas mais profissionais dentro dele, tá? Ele é o teu passaporte para um segundo nível no Photoshop muito mais avançado do que você tem hoje. Então, imagino que você já deva saber que a gente tem aí dentro do Photoshop, por exemplo, se você tem uma camada sobreposta a outra, você seleciona de cima, você consegue abaixar a opacidade dele, que é a transparência, então automaticamente ele vai começar a se misturar com a camada que está embaixo, ok? E a gente tem aqui, né, os Blending Modes, tem 27 ao total, né, os modos de mesclagem, e você passa aqui o mouse por cima dele, nessa última versão ele já aplica para você. Se você tem uma versão anterior, é só você selecionar e com a flechinha do teclado com o Shift você vai abaixando e ele vai misturando, tá? Tem 27 modos de mesclagem. Eu não imagino que o mais interessante para você fuçar e ver como que funciona cada um deles é você, toda vez que você quiser aplicar um deles, ter que ficar fuçando em todos eles, né? Então a ideia justamente desse tutorial é te mostrar todos eles passo a passo, como que eles funcionam, para que você possa entender bem, tá? Se você olhar aqui, você vai reparar o seguinte, ó, se a gente pegar aqui, já começar aqui nos modos básicos, quando você abrir ele, você vai ver que ele tem uma linha que divide, ó, os modos de camada aqui, ó, certo? Eles estão agrupados em diferentes categorias. Então, você vai reparar aqui, eu até fiz uma planilha aqui para ajudar a gente, ó, ele tem aqui, ó, o modo de camada, né, o modo de mesclagem normal e dissolve, que está dentro dos modos básicos, Darken, Multiply, Color Burn, Linear Burn, Dark, tudo isso aqui está dentro do modo de escurecimento, modo de clareamento, modo de contraste, modo de comparação e modo de composição. A gente já vai entender bem direitinho a diferença entre um e outro, tá? Então vamos começar do começo aqui, falando sobre o primeiro deles, que é o normal. Então, para começo de conversa, eu tenho aqui dois quadrados, um laranja e um azul. Ele está um modo shape, né? Eu não fiz ele como bitmap, eu fiz ele no modo vetor, no modo shape. E basicamente, se eu tenho aqui o meu modo de camada normal, que é a primeira categoria deles, né? O modo básico. Se eu pegar aqui, por exemplo, o azul e arrastar ele para baixo do laranja, automaticamente ele vai lá para baixo. E vice-versa, ele não tem interação com a camada de baixo, ele diretamente sobrepõe e ponto final. Então, basicamente, nesse modo, você edita ou pinta cada pixel para transformar ele na cor que você deseja, né? Numa cor resultante. Esse é o modo padrão do Photoshop, tá? A gente geralmente trabalha no modo normal. Quando você quer justamente fazer alguma montagem ou aplicar algum efeito, né? Aí sim você muda, mas o modo padrão do Photoshop é um modo normal. Depois a gente vai ver aqui que tem o modo dissolve. Aí você fala, pô, Miró, não mudou nada. Tô aqui, modo normal, modo dissolve. A grande diferença de um para o outro é o seguinte, o modo dissolve, a cor resultante é uma substituição aleatória dos pixels pela cor de base, né? Então, eu vou mostrar isso aqui de um jeito que fique mais fácil de entender. Então, o que isso quer dizer? Se eu tenho aqui, por exemplo, essa bola, né, que ela vem aqui desde o branco 100% até um degradê onde ele desaparece no preto, se eu coloco ele aqui em dissolve, aí sim você vai ver a diferença, ó. Quanto mais opaco está aqui no meio do círculo, mais pontinhos ele tem. Quanto mais ele vai dissolvendo e ficando transparente, ele vai se afastando, ó. A distância entre os pontinhos vai aumentando, ó, na medida em que a gente vai afastando ele, tá? Isso aqui, apesar de que está em 100%, porque nesse caso aqui, essa própria bola ela já tem, vamos dizer, uma transparência aplicada nela, tá? Se eu fizesse aqui, por exemplo, só para a gente visualizar direitinho, ó, vou apertar D para ficar a tecla branca e preta e eu vou aplicar aqui, ó, um degradê assim, ó. Se eu mudo aqui esse cara para normal e dissolve, eu não vejo nada, certo? Porque justamente a opacidade está inteiro. Se eu coloco aqui dissolve e eu baixo a opacidade dele, você vai ver isso que eu estou te mostrando, ó. E quanto menos opacidade tiver, menos pontinho vai ter, ó. Maior vai ser o intervalo entre eles, tá? Se eu aumento eles, você vai começar a ver mais chapiscado a imagem. Basicamente é essa a diferença entre normal e dissolve, por isso que quase nunca você deve usar o dissolve, né? Ou deve ter usado o dissolve, porque é muito difícil você precisar usar, na verdade, esse modo de mesclagem de camada, tá? Então, com isso a gente já matou o primeiro modo de mesclagem, que é o modo básico. Esse primeiro aqui a gente já matou. Então, agora a gente vai passar para o modo de escurecimento, que começa a ficar mais legal e começa a ficar mais interessante a coisa.
E aqui tem o seguinte, como a gente falou, esses modos de camada, eles estão divididos em categorias. Então, tem a primeira aqui que seriam os básicos, tem esses aqui que seriam desde o Darken até o Darken Color, né? Se você está vendo em português, seria desde o escurecer até a cor mais escura, tá? Então, basicamente, esses aqui, a gente já vai ver ponto a ponto, um por um, para entender direitinho eles e poder dominar todos eles, tá? Mas basicamente aqui a gente tem os básicos que a gente já viu, tem aqui os de escurecimento. Então, a primeira categoria aqui dos modos de escurecimento, né, que vai desde o Darken até o Darken Color, basicamente o que ele faz é pegar a cor branca ou tonalidades brancas, né, não necessariamente só 100% branco, mas tonalidades brancas também, e deixa transparente, tá? Depois a gente vê aqui, a gente já vai ver um por um aqui, tá? Só quero dar uma visão geral para você entender a ideia. Aqui é o contrário, aqui a gente vai para o modo de clareamento, que vai desde o Lighting até o Lighting Color. Se você está vendo em português, isso é desde o clarear até o cor mais clara, tá? E ao contrário desse primeiro grupo, o que ele vai fazer, ele vai remover a parte escura do seu modo de mesclagem, certo? E ele vai clarear. Aqui ele remove a parte mais clara e ele escurece. Aqui ele remove a parte mais escura e ele clareia, certo? Basicamente aqui o Lighting é o oposto do Darken, o Screen é o oposto do Multiply, o Color Dodge é o oposto do Color Burn e assim por diante, ok? Depois a gente passa para a quarta categoria, desculpa, de modos de contraste, tá? Que seria desde o Overlay até o Hard Mix. Se você está vendo em português, é desde o sobrepor até a mistura sólida. E aqui é basicamente o mesmo que esse e esse, só que a diferença é que, ao invés de ele trabalhar com preto e branco, ele vai trabalhar com os tons médios, ou seja, com a cor cinza, tá? Então, ele vai trabalhar, ele vai preservar aqui, ó. Repare que ele preserva tudo que é preto e branco, os extremos, né, 100%, e os tons médios, que é a área mais cinza, é onde a magia vai acontecer. Tá? Então, isso aqui seriam os modos de contraste. E aí depois tem esses modos aqui de comparação e de composição, a gente já vai ver um por um, eu só queria que você entendesse aqui já as categorias, a gente vai ver agora um a um, tá? Então, o Darken, repare o seguinte, quando eu coloco o Darken, ó, se eu estou aqui no normal, a gente vê o degradê do branco até o preto. Quando eu coloco no modo Darken, o que que acontece? Ele desaparece, ó, a parte mais branca e ele preserva só a parte do degradê mais escuro. E além do que ele escurece, até mesmo por isso que dá essa diferença de tom. Aqui a gente vê um pouquinho verde, né? Então, esse aqui é o Darken. E basicamente, aí em português você vai ver escurecer o nome dele. Os pixels mais claros, que é a cor de mesclagem, são substituídos e os mais escuros não são alterados, né? Então, só para você entender o drama. Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, eu vou fazer uma camada aqui por cima dessa só para a gente entender, direitinho o que quer dizer isso tudo. Ó. Com o hardness dele em 100%, o que eu vou fazer? Eu vou pintar esse cara aqui com esse tom mais ou menos de cinza. Ó. Ok, pintei com esse tom de cinza. Ó, vou colocar aqui por cima do azul mesmo. Agora eu vou fazer uma camada por cima dele. Eu vou diminuir esse cara aqui e eu vou pegar um tom de cinza um pouco mais claro, ainda que seja um pouquinho mais claro só, não importa. Ó. E eu vou pintar por cima dele e eu vou colocar o Darken. O que acontece? Nada, não tem diferença absolutamente nenhuma. Por que não muda? Pelo que eu acabei de explicar, que se a gente colocar aqui, por exemplo, eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar aqui o mesmo tom, ó, de cinza e agora eu vou pegar um cinza um pouquinho mais escuro, não precisa nem ser tão mais escuro. Ó. E eu vou, carimbar ele aqui por cima e eu vou colocar ele Darken. Aqui sim você vê, ó, tá lá, dá pra ver. Mas se você colocar ele num tom mais claro do que o que já estava aqui, ó, ele não vai tomar, tá? Ele não vai fazer a menor diferença, porque ele passa a desconsiderar uma cor que seja mais clara do que a imagem que já está, ok? Os pixels mais escuros, eles não são alterados, por isso que não dá essa diferença. Então, de uma forma bem objetiva, o que esse modo de mesclagem Darken, ele faz, como o nome diz, escurecer, ele esconde as partes claras da imagem, certo? É o que aconteceu exatamente com o nosso degradê aqui, ó. Tá, o fundo está aqui no fundo azul, degradê, colocamos modo Darken, ele estava aqui, ó, normal, foi para o modo Darken, escureceu. Agora, o Multiply, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai escurecer, só que repare o seguinte, tem uma grande diferença entre o Darken e o Multiply. O Multiply, em português se diz multiplicação,
justamente por isso, porque ele multiplica a cor de base pela de mesclagem. E a cor resultante ela vai ser sempre mais escura, né? Porque multiplicar qualquer cor por preto produz preto. E se você multiplicar qualquer cor por branco, a cor ela fica inalterada, vamos dizer, não faz a menor diferença. Então, basicamente, o que essa ferramenta faz, o que esse modo de mesclagem faz, ele esconde 100% do que é branco e ele mostra 100% do que é preto. Então, aqui eu tenho um outro degradê que mostra, vamos dizer, basicamente a mesma coisa do de baixo, do que esse aqui que eu já tenho, só que ele mostra dividido, né, em diferentes partes os tons desse degradê. Se eu pegar esse cara aqui, você vê a diferença dos dois. Ó. O Darken ele vai mais ou menos até o meio. Ó. O Multiply ele só vai esconder o que é 100% branco, que seria essa última pontinha aqui, ó, certo? Por isso que você vê essa diferença entre os dois, ó, Darken e Multiply. Além disso, uma opção muito legal no Photoshop para trabalhar com Multiply é o seguinte, uma vez que você entendeu o conceito, vamos dizer que você quer trabalhar, por exemplo, você pegou uma imagem da internet qualquer, tá? E você não tem a manha de recortar, você ainda não domina as ferramentas para recortar um objeto, mas você quer colocar esse objeto aqui num outro fundo, tá? Se você colocar aqui Multiply, você já entendeu que ele vai eliminar justamente a parte branca da coisa, ele vai preservar, ó, os detalhes da sua imagem. Se eu aproximar aqui, você vai ver, ele está impecável, só que ele escureceu a imagem, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, o Darken, ele faz a mesma coisa, só que repare que ele já comeu parte da cabeça, os pixels já ficam mais estourados, ele já comeu parte do bico aqui do pato, não é a mesma coisa que o Multiply, ó. Tem uma grande diferença entre os dois, ó. O Multiply, ele preserva. A única coisa é que ele vai escurecer mais a sua imagem também. Se você vai aplicar isso aqui num fundo, por exemplo, mais cinza, ó, não tem problema. Um fundo quase branco, né, um fundo mais claro, ó, vamos dizer que é um cinza claro. Pô, isso aqui é uma mão na roda para você recortar. Ó. Tá lá, ó, seu patinho recortado e você não precisou nem ter o trabalho de cortar ele. Ele continua com o branco, só que como ele está no modo de mesclagem Multiply, é uma mão na roda para você conseguir trabalhar com objetos que você traz da internet assim. Ó. Se eu fizer Ctrl T, repare que ele tem toda a seleção aqui, ó, do quadrado todo branco que tem nele. Só que como ele está no modo Multiply, ele acaba apagando automaticamente o branco dele, tá? Isso aqui para você, repito, para você colocar isso aqui numa superfície, em outra superfície, vamos dizer, mais clara, ok. Numa mais escura, ele vai escurecer demais aqui a sua imagem. Enfim, se essa for a ideia, ok, mas isso aqui é excelente para você, vamos dizer, pegar uma imagem num fundo branco e colocar num outro fundo, mas que também seja claro, né? Um cinza claro, algo assim, uma superfície que não seja tão escura, ok? Então isso aqui é o Multiply e ele é sensacional. Resumo do Multiply, ele vai esconder somente o que é 100% branco e ele vai mostrar o 100% da cor preta, certo? O próximo é o Color Bunny, tá? Eu quero mostrar aqui para você nessa imagem aqui, ó, por exemplo, eu tenho um degradê aqui por cima dessa fotografia, tá? O que o Color Bunny vai fazer? Ó, Color Bunny, certo? A gente põe ele aqui, ele aplica pra gente. Você fala, pô, é demais. Tudo bem, é só abaixar aqui um pouquinho a opacidade ou abaixar aqui um pouquinho o fio, né? Também serve o fio, basicamente a diferença dele para opacidade é que ele é sobre a projeção da cor, como que ele vai afetar a nossa imagem em relação à projeção da cor, tá? Então, a grande diferença, a gente já vai entender isso até o fim desse tutorial todo, tá? O Color Bunny, basicamente, em português, ele é superexposição de cores, tá? Ele escurece a cor de base para refletir a cor de mesclagem, aumentando o contraste entre as duas. Então, ele não toca, para deixar bem claro, ele não toca 100% do que é preto e 100% do que é branco. Ele vai mexer só no meio e ele vai escurecer também, né? Então, se a gente for olhar aqui, por exemplo, a gente pode pegar aqui o mesmo exemplo de antes, ó. Ao invés de Multiply, vamos colocar aqui Color Bunny. Ó. Repare que ele não toca o 100% preto e o 100% branco. Ele vai trabalhar mais que nada na parte cinza, nos tons médios. Então, o próximo aqui é o Linear Bunny. Ele é bem parecido com o Color Bunny. A diferença é o seguinte, o Linear Bunny, em português, é superexposição linear. Então, como eu falei, ele é quase igual ao Color Bunny. Só que ele não mantém o branco 100% branco, ele diminui o brilho. Por isso que você vê essa diferença aqui, ó, Color Bunny para o Linear Bunny. Ó. Ele não mantém o branco, ele vai diminuir o brilho, ok? Essa é a única diferença.
E depois a gente vê o último deles, que é o Darken Color, que é basicamente, né, quase igual ao Darken, mas eliminando mais áreas claras. Vamos dizer assim que seria uma versão extrema do Darken, ok? Esse é o Darken Color. Bom, com isso a gente já eliminou esse segundo grupo aqui, os modos de escurecimento, tá? E os modos de clareamento, a gente não precisa perder tanto tempo neles, por quê? Porque eles, basicamente, se a gente for ver aqui, ó, eles são a mesma coisa, é o oposto do que está em cima aqui, ó. O Lighting, ele é o oposto do Darken, o Screen é o oposto do Multiply, o Color Dodge é o oposto do Color Bunny. Por isso que a gente tem as ferramentas aqui, Bunny e Dodge, tá? É o mesmo esquema aqui, ó. É o mesmo esquema. O Bunny, o que ele faz? Ele escurece, o Dodge ele clareia, né? Então, é o mesmo esquema, só que ao contrário, por exemplo, ó, aqui o Darken, o que ele faz? Toda essa parte aqui, todo esse grupo, na verdade, de mesclagem de camada, o que ele faz? É o modo de escurecimento, né? O branco vai ficar transparente, né? Tudo que tem a tonalidade branca vai ficar transparente e ele vai escurecer. Aqui nesse grupo é basicamente o inverso, né? O preto vai ficar o preto e tonalidades pretas vão ficar transparente e ele vai clarear. Ele é basicamente isso, ó, não tem muito o que falar, ó. É muito mais fácil do que ficar mostrando um a um, é entender a lógica desses aqui e depois entender que esses de baixo fazem justamente o contrário do restante. Então, esses modos de clareamento é simples assim. Esse é o oposto desse, que esse é o oposto desse e assim sucessivamente, tá? Então, só um repasso rapidinho para a gente entender. O Lighting, em português, é clarear, né? Ele é o oposto do Darken. Ele vai examinar as informações de cor de cada canal e ele vai selecionar a cor de base, né? o da mesclagem, a que for mais clara, como a cor resultante. Os pixels mais escuros, que é a cor de mesclagem, são substituídos e os mais claros não são alterados. Então, isso aqui é basicamente o Lighting. O Screen, como o nome diz, né, em português, é divisão. Ele é o oposto do Multiply. Se o Multiply multiplica, isso aqui divide, né? Então, ele divide a cor de mesclagem da cor de base. É basicamente isso que ele faz. O Color Dodge, como o nome diz em português, é subexposição de cores. Ou seja, ele é o oposto do Color Bunny, né? Ele clareia a cor de base para refletir a cor da mesclagem, diminuindo o contraste entre as duas. E nesse caso, a mesclagem com o preto não vai produzir nenhuma alteração. Aí o Linear Dodge Edge, subexposição linear adicionar, ele é o oposto do Linear Bunny, né? Ele clareia a cor de base para refletir a cor de mesclagem aumentando o brilho, né? E a mesclagem com o preto também não produz nenhuma alteração. Esse é o Linear Dodge, o adicionar, né? Aí tem o Linear Color, cor mais clara. Ele é o oposto do Darken Color, ele elimina mais áreas negras, né? Seria, vamos dizer, uma versão mais extrema do Lighting. Bom, esses aqui, que não falei, não tem erro, é simples assim, é o oposto desses aqui. Aí, esses aqui de baixo é o seguinte, a gente já entrou aqui nesses modos de contraste, tá? Que vai do Overlay, que em português é o sobrepor, até o Hard Mix, que em português seria uma mistura sólida, certo? Seria o modo de contraste. Então, como que eles funcionam, os modos de contraste? Primeiro deles, eu quero mostrar aqui para vocês o Overlay, tá? O Overlay, ele é o seguinte, é esse cara aqui, ó, Overlay. O Overlay, ele é o seguinte, em português se chama sobrepor. Ele clareia tudo que for mais do que 50% cinza e ele escurece tudo que for menos do que 50% cinza. E ele não altera o que for exatamente 50% cinza, tá? Então, isso vai te dar mais contraste. Isso aqui é muito legal porque você consegue trabalhar fotos. Por exemplo, essa aqui é uma fotografia tirada com o meu celular. Olha que eu não tenho um celular top, eu tenho um celular já mais velho, mas ainda assim eu quero mostrar para vocês que dá para você fazer pós-produção de imagem com celular. É verdade que a modelo ajudou, mas é muito bom trabalhar com modo de mesclagem para isso também. Então, eu posso simplesmente duplicar, tem duas formas de fazer, eu vou mostrar as duas para vocês, tá? Para vocês entenderem direito o que é o overlay. Se eu simplesmente duplicar minha camada do jeito que ela tá, repare que isso aqui é uma fotografia que ela não foi tocada, ó, não tem absolutamente edição nenhuma nela, ó. Tem todos os detalhes aqui nela, ela saturou mesmo aqui no fundo, é isso mesmo, é uma foto com celular e a gente consegue fazer uma edição bacana. Se eu escolher aqui a opção overlay, justamente pelas propriedades dele, como eu falei, ele vai dar esse contraste mais forte. Aí você fala, pô, mas ela ficou com a pele vermelha, já não ficou tão legal. Calma, dá pra gente abaixar aqui o fio dele, ó,
e dá para a gente abaixar também, se precisar, a opacidade. Acho que não tanto. Acho que assim, ó, já dá para ver um antes e depois com uma fotografia de celular. Eu poderia fazer sem precisar duplicar essa imagem. Eu poderia vir aqui nesse ícone e adicionar levels ou curvas que fosse, e sem tocar aqui nos valores dele, do jeito que está intacto isso aqui, eu poderia também colocar ele aqui no modo, por exemplo, overlay, e baixar o fio dele, e baixar aqui um pouco da opacidade também. Ó. Você já vê antes e depois uma fotografia 100% feito com celular, sem nenhum tratamento prévio. Tá? A gente consegue já esse tipo de resultado trabalhando com a sobreposição overlay. Bom, o próximo que a gente tem que ver é esse cara aqui, ó, o soft light. Em português seria luz indireta. Como o nome diz, ele basicamente vai escurecer ou clarear as cores, né, dependendo da cor de mesclagem. É uma versão mais suave do overlay, né, com um pouquinho menos de contraste. Né? Você até pode ver aqui, ó, posso duplicar aqui o gatinho e colocar aqui, ó, overlay e soft light. Ó, você vê que ele é uma versão do overlay um pouco mais light. Só que o grande barato disso aqui é a flexibilidade que te dá. Por exemplo, você pode criar aqui, vir aqui, ó, onde diz gradient, e escolher aqui, por exemplo, esse. Posso tocar aqui a cor dele, ao invés desse cara, eu vou querer um azul mesmo. Vou colocar aqui um tom de azul, azul mesmo, bem mais forte. Vou dar um OK. Aqui eu vou querer um laranja, mas um laranja mais um pouco amarelado, assim, para dar bem a ideia de luz quente, luz fria. Vou dar um OK. E aqui, ao invés de normal, eu vou colocar a opção Soft Light. Ó, você vê antes e depois. Ó, e se ficar exagerado na sua fotografia, você ainda pode baixar aqui o fio dele um pouco. Nesse caso, eu achei que não ficou nada exagerado, ficou legal. Dá para trabalhar bem dessa forma, tá? Esse é o Soft Light. O próximo da lista é esse cara aqui, ó, o Hard Light. Tá? Então, o que eu vou fazer? Primeiro passo, duplicar esse cara aqui. O Hard Light, em português, você vai encontrar ele como luz direta. Tá? Ele é basicamente um overlay com uma transição de cor mais suave. Tá? Então, como que a gente vai identificar, como que dá para trabalhar com ele? Primeira coisa, eu vou vir aqui em imagem, Filter, Blur, Gaussian Blur. E aqui eu posso exagerar esse blur dele, ó. Eu não preciso nem reconhecer que é um cachorro. Eu só quero que se misturem os tons aqui sobre ele, ó. Posso até passar aqui, ó. Fazer assim mesmo, exagerado, não tem problema. E agora sim. Eu até poderia usar o Soft Light que eu acabei de mostrar anteriormente, ó. Ó. Fica show de bola também o Soft Light. Dá um tom bem mais dramático. Mas eu acho que para esse exercício aqui, o Hand Light dá para ver bem a diferença, ó. É o que eu falei, é um overlay com uma transição de cor um pouco mais suave, né? Ó, a gente coloca aqui o overlay, você vai ver ó, ele bem mais marcado. Ó. Pode provar, né? Dependendo da fotografia, mas o Hard Light ele funciona dessa forma. Aí depois a gente vai para um outro modo de mesclagem, que é o Vivid Light. O que esse cara faz? Eu vou colocar aqui esse fundo com essa cor aqui, né? Quase um vermelho. E esse cara aqui de cima, aquele degradê que a gente já tinha antes, do preto para o branco. E esse cara aqui, eu vou colocar ele no modo Vivid Light. É luz brilhante em português, tá? Basicamente o que ele faz, ele pode aumentar ou diminuir o contraste, né, dependendo da sua foto. Mas, basicamente o que ele faz, ele preserva aqui os tons claros e os tons escuros. Ele vai trabalhar mais com os tons do meio, principalmente se você for trabalhar aqui com uma imagem, né, que tiver aqui, se for escolher aqui uma cor, que, vamos pegar aqui, ó. Se a gente for pegar aqui uma cor, ó, se a gente for pegar uma cor aqui que não é tão exagerada assim, ó. Se a gente pega uma cor muito exagerada, ó, ele passa desse ponto, ó. Mas se você pega uma cor que ela não é tão marcada, ela é uma cor mais suave, ó, ele vai dar esse efeito desse degradê aqui pra gente, ó, tá? Quanto mais neutra for a cor, ela não for tão marcante quanto lá em cima, ó, esse degradê ele vai ficar mais suave ainda, ó. Certo? Então, basicamente, isso é o que o Vivid Light faz, né? A luz vibrante, por isso que o nome é luz vibrante. Depois a gente tem esse cara aqui, ó, Linear Light. Então, o Linear Light, né, luz linear em português, ele aumenta ou diminui o brilho, dependendo da sua montagem, e ele não deixa 100% preto ou branco, né? Ele é uma variação da luz brilhante, né? Ó, você vê a variação entre os dois, ó. Depois a gente vê o Pin Light. O
Pinlight, basicamente, ele é uma combinação do Darken e do Lighting, tá? É uma mescla dos dois, é uma mistura dos dois. E por último, a gente vê aqui o Hard Mix. O Hard Mix ele é uma mistura sólida, ele vai te dar 8 cores, né? O preto, o branco, né? O branco não vai contar como cor. Ele vai contar o CMYK, a paleta de cores CMYK e RGB, tá? Então, isso aqui para que ele serve? Por exemplo, eu tenho aqui essa fotografia, tá? Isso aqui a gente está falando já agora do Hard Mix, que em português seria mistura sólida. Se eu fizer aqui uma camada aqui por cima dele, eu escolhi aqui um tom de azul um pouco mais claro, vamos dizer assim, algo meio exagerado assim, não tem problema, e eu pintar esse cara e eu colocar aqui Hard Mix, ele basicamente vai ler a partir de agora somente 8 cores, tá? Que são essas que eu acabei de mencionar. O branco não conta porque é branco, tem um preto, tem a paleta de cores CMYK e tem a paleta de cores RGB. Se eu começar a baixar o fio dele, ele vai começar a reconhecer outras cores, ó. E aí que entra a magia de você poder usar o Hard Mix como uma ferramenta de melhorar as suas imagens. Ó. Então ele está aqui 0%. Se eu for adicionando, ó, acho que até aqui uns 20 nessa fotografia fica legal, mas talvez comece a passar do ponto. Ó. Então você vê antes e depois, só trabalhando com o Hard Mix e o fio dele, que é a projeção de como esse modo de mesclagem vai funcionar com essa cor. E com isso a gente fechou, né, aqui os modos de contraste. A gente foi até o Hard Mix, né, que em português é mistura sólida. Então a gente matou até aqui. Então agora a gente vai ver os modos de comparação, que eles são bem mais simples da gente entender e bem mais simples de trabalhar. Até mesmo porque a gente não usa assim tão seguido no dia a dia, né? Então, o primeiro modo de mesclagem do novo grupo seria esse cara aqui, a diferença, né? Em português se diz diferença. Aqui não está aparecendo nada porque não tenho nem ele duplicado. Primeiro eu vou duplicar ele, fazer Ctrl J. Agora sim, eu vou lá e vou colocar aqui a opção diferença. Fala, cara, ficou tudo preto. Claro, por quê? Porque ele funciona assim. Ele examina as informações de cor em cada canal e subtrai a cor de mesclagem da cor de base ou a cor de base da cor de mesclagem, dependendo de qual tiver, vamos dizer, o maior brilho, tá? Então, isso aqui para que ele serve? Só que basicamente, se eu arrastar ele para o lado, você vai ver a diferença, ó. Se eu arrastar para o lado. Se eu voltar a colocar ele aqui, você volta a ver ele inteiro preto e branco, tá? Isso aqui serve basicamente, sei lá, você quer colocar um olho novo nessa fotografia de outra foto, de outra pessoa. Isso serve às vezes para você vir aqui, mais que nada, alinhar para saber que ele está exatamente no ponto, exatamente certo, tá? Eu trabalho com Photoshop há mais de 15 anos, cara, e nunca trabalhei com esse modo de mesclagem. Justamente esses modos aqui que a gente vai ver agora, modos de comparação, são onde as cores iguais ficam mais pretas e as diferentes ficam mais brancas, tá? Então, na verdade, não tem muita, vamos dizer, utilidade, sendo bem sincero. Exclusion seria exclusão em português, né? Outro modo de mesclagem, é uma variação do anterior, mas sem alterar os tons médios, ele tem menos contraste, né? Por isso que você vê desse jeito. Aí para salvar alguma coisa, teria que vir aqui no fio dele, algo assim, mas ele não é... Esses modos de mesclagem já não são tão usados, vamos dizer, não tem tanta utilidade, né? Eu, pelo menos, não encontrei. Se alguém aí que está me ouvindo encontrou uma excelente utilidade, principalmente desses dois últimos aqui, pelo amor de Deus, me fale, porque não é por falta de tentativa, né? Por exemplo, subtrair, né? Seria em português, ele examina as informações de cor de cada canal, ele subtrai a cor de mesclagem da cor de base, né? Então, em imagens de 8 e 16 bits, por exemplo, qualquer valor negativo resultante vai ser reduzido a 0, né? Então, não é muito útil, para não dizer que não é nada útil, eu poderia tentar fazer algo assim, e tampouco acho que fica muito legal, que é aquela coisa que você olha e fala, uau, cara, que da hora isso aqui, puxa, vou usar esse modo de mesclagem. Vou pegar aqui um qualquer só para a gente não perder tempo, vou colocar aqui um gradiente por cima, e aqui eu vou colocar, por exemplo, subtração, e aí eu podia aqui com o fio também baixar e ver o que ele faz, ó, se ele consegue dar algum efeito legal, e o mesmo com o divisão. Enfim, eu não acho que é nenhum efeito que você fala, uau, fora de série, eu preciso usar isso aqui já. Cara, eu pouquíssimas vezes trabalhei, estou dizendo pouquíssimas para dizer que eu nunca usei, porque na verdade tem alguns modos de mesclagem, principalmente esses 4 aqui, que não fazem lá tanta essa diferença. Se me perguntar, Miró, quais são os principais modos de mesclagem? Eu acredito que se fosse para escolher os principais modos de mesclagem, eu apostaria no Multiply, no Screen,
no Soft Light e no Overlay. Esses 4 aqui você vai usar bastante, tá? Por isso que é importante entender eles. Então, com isso, a gente fecha os modos de comparação, tá? Se tem alguém que está aí ouvindo, você fala, pô, Miró, eu trabalho com subtração e divisão e é super útil para mim. Pô, deixa aí nos comentários, de repente ajuda a galera a entender também melhor. Eu não é por falta de tentativa, mas eu nunca vi muita utilidade, principalmente esses modos de comparação. Os demais sim, mas esses aqui, principalmente o subtração e divisão, é muito pouco, tá? Aí a gente vai avançar para os últimos modos de composição, tá? Que é o Hue, Saturation, Color e Luminosidade, tá? Em português seria matiz, saturação, cor e luminosidade. Bom, basicamente, o que a gente vai fazer aqui, a gente vai usar essa imagem mesmo aqui, ou melhor, eu vou pegar esse primeiro que eu já tinha aqui, dessa modelo com esse degradê aqui. E ao invés de Color Bunny, eu vou aproveitar que a gente está aqui, eu já vou colocar aqui, ó, Hue. Então, ele normal, ele ia aqui de um laranja claro até um azul claro, com alguns tons de cinza claro também aqui no meio. E quando eu coloco aqui Hue, ele fica com essa aparência, né? Matiz com essa aparência, saturação assim, cor assim e luminosidade assim. Aí o que acontece? É importante entender uma coisa, ó. O Hue, ele é a matiz, tá? Então, quando você pega aqui uma cor, por exemplo, você vai escolher aqui uma cor para pintar, ó, você tem aqui esses quadros, ó. Esse H aqui é de Hue, de matiz, né? Você vai escolher aqui, por exemplo, a cor que você quer pintar. Aqui, repare que na medida que eu movo ele, ó, eu vou poder escolher, ele vai me dar aqui a cor nova aqui em cima, só que eu ainda tenho aqui outros 2 parâmetros, tá? Então, vamos dizer que eu tenho aqui essa linha vertical, que eu vou escolher, sei lá, eu quero o tom amarelo, por exemplo, certo? Então, amarelo, ok. Se eu clico aqui em saturação, eu tenho a opção aqui, ó, de aumentar ou diminuir a saturação das minhas cores. E, consequentemente, da cor que já está lá na posição que eu tinha escolhido anteriormente, tá? Do amarelo. E, por último, aqui ele tem o brilho dele. Se eu quero um amarelo mais brilhante ou se eu quero um amarelo mais apagado, tá? Ó, você tem a opção de escolher aqui. Vou querer um mais vibrante de todos e vou dar um OK. Então, é importante entender essa diferença entre cada um deles. Então, o Hue, ele te dá essa opção. Você pode baixar aqui o fio novamente, pode baixar a opacidade e ir vendo como que fica melhor para você, dependendo da fotografia que você estiver mesclando uma com a outra, vai te dar um resultado ou outro, dependendo do que você estiver fazendo. Depois a gente vê aqui saturação. Por exemplo, a saturação ficou demais, como a gente já falou, você pode escolher ali na hora o tom que você quer e dependendo do seu modo de mesclagem de camada e das suas fotos, pode ficar um pouco exagerado sim. Isso depende de qual foto você vai estar mesclando com qual, tá? Então, saturação e cor. Cor é o seguinte, cor eu quero mostrar nessa outra imagem aqui, porque aqui tem um lance que é bacana entender, ó. Para fazer tratamento de pele, tá? Principalmente trabalhar o tom da pele, é legal a gente pensar o seguinte, ó. Aqui eu apertei D para ficar preto e branco aqui, tá? Se eu clicar em cima da cor preta, repare que aqui ela é meio branca de pele, só que ao mesmo tempo, como ela é sardenta, ela tem uma área aqui mais avermelhada. Vamos dizer que eu quisesse manter ela toda mais avermelhada aqui na bochecha. O que eu preciso fazer? Em primeiro lugar, eu vou me aproximar aqui da bochecha com o zoom. E eu vou pegar aqui um tom entre as sardinhas dela, aqui um tom mais rosado. Ou, se eu quiser, eu podia diretamente pegar aqui da boca, diretamente, ó, pá, pegar aqui um tom mais rosado. E também, ó, saturação, se eu quero ele mais forte, se eu quero o brilho dele também mais intenso, e assim por diante, ó. Se eu quero um tom mais rosado, mais claro, ó, e dou um OK. Ele pegou ali, maravilha, ó. Aí eu coloco aqui, ó, pum, uma camada nova vazia aqui por cima, pego o meu pincel, eu vou deixar ele menor e com o hardness dele em 0. E com essa camada selecionada no modo cor, eu poderia vir aqui e deixar a bochecha dela um pouco mais rosada. Aí você fala, pô, Miró, mas tá super rosado, super exagerado. Calma. O grande lance é o fio e opacidade. Sempre você vai conciliar os modos de mesclagem com opacidade e com fio, dependendo do modo, principalmente quando é cor e quando é o fio. Ó. Você pode diminuir o fio dele aqui, ó. Pode diminuir a opacidade
E se eu quisesse, também podia, inclusive, dar um blur nele aqui para ele ficar mais desfocado ainda. Mas se eu quisesse, eu também podia continuar com isso aqui, ó, tá? Na pele dele, ó. Poderia fazer algo assim. Se vocês forem ver na nossa página no Facebook, tem uma série que se chama Improváveis, onde basicamente eu peguei uma fotografia lá do Maradona naquele Mundial lá, naquela Copa do Mundo do México, e eu transformei o Maradona no Pelé. Só que o problema é que, pô, o Pelé é um negão, né, cara? E o Maradona, o bichinho é branco de pele, né? E então transformar só no Photoshop, eu não consigo ver esse tipo de coisa acontecer, mas transformar a pele dele, basicamente eu fiz com esse processo aqui, né, de trabalhar a cor, escolher um tom, colocar no modo cor e aqui você ir trabalhando opacidade e o fio dele. Se você quisesse já de cara também, se você já quisesse que não ficasse tão marcado assim, poderia tranquilamente, vou apagar esse aqui em cima, se eu quisesse, ó, já pegar aqui a opacidade dele menor, um flow dele mais baixo também, ó, e trabalhando dessa forma. Eu prefiro trabalhar inteiro e depois de último aqui, ó, aqui em cima eu baixo a opacidade, fica mais fácil, tá? Eu, pelo menos, prefiro trabalhar dessa forma. E o último modo de camada é o luminosidade. Então, para isso eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar aqui esse ícone e eu vou colocar aqui a opção Black and White. Aí você fala, pô, ficou preto e branco. Só que ele está no modo normal. Se eu colocar aqui no modo luminosidade, ele mantém as cores e eu tenho uma flexibilidade sensacional, ó, de poder trabalhar com a minha imagem. Ó. Se eu quiser, ó, só a parte vermelha, clarear, escurecer, ele vai clarear e escurecer só as partes que tem esse tom de vermelho. E o mesmo com amarelo, e o mesmo, o cabelo dela tem bastante amarelo, então eu posso dar mais. O verde é a mesma coisa, na parede tem mais verde, enfim, com azul e assim sucessivamente. Ó. A boca dela eu posso deixar mais escura. E aqui você tem a flexibilidade da mãozinha, né? Que se eu vier aqui e falar, não, cara, aqui eu quero que o vermelho fique mais escuro. Ó. Então você consegue brincar, você transformou basicamente uma camada preto e branca em luminosidade e com ela você vai fazendo o seu ajuste, ó, certo? Então isso aqui é sensacional. E com isso a gente fechou o último modo de mesclagem de camada, tá? Aqui o luminosidade, são 27 modos ao todo. Aí aqui é o seguinte, ó, para a imagem CMYK, a mistura sólida ela altera todos os pixels para as cores subtrativas primárias, ou seja, ciano, amarelo e magenta, tá? Além do branco e do preto também. Então é bom você ter isso em consideração também na hora de trabalhar com os seus blending modes, tá? Com os seus modos de mesclagem de camada. Se você curtiu esse tutorial, cara, deixa eu te contar uma coisa. Tem um grupo fechado, né, de um pessoal mais comprometido em aprender Photoshop, que já se inscreveu gratuitamente no meu site, triboaudiovisual.com. Você pode entrar lá, deixar o seu e-mail, não precisa pagar nada para isso. Você recebe toda semana conteúdo exclusivo de Photoshop e fotografia direto no seu e-mail, tá? Não custa nada, é gratuito. Vários tutoriais como esse são fechados só para essa galera que está registrada lá no site, tá? Então, se você tem interesse em aprender mais sobre fotografia e Photoshop, não dorme no ponto, entra lá. Se esse vídeo te ajudou, deixa aí nos comentários. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, não se esquece de dar um curtir aí no vídeo e a gente se vê no próximo tutorial, ok? Abração!